Olá pessoal, tudo bom? Essa é a nossa primeira aula do curso de Java JCF Introdução a Aplicações Web. Bom, esse é um curso introdutório, a gente vai abordar alguns conceitos que eu acho interessante e importante a gente saber antes de começar a colocar a mão na massa. Bom, a gente vai falar sobre o que é o Java EE, o que é o JCF e alguns pré-requisitos que é interessante você ter para você conseguir absorver de fato as informações desse curso. Bom, vamos lá. O que é o Java EE? O Java ele foi desenvolvido pela Sun e a Sun ela desenvolveu uma série de padrões e especificações para nós desenvolvedores usarmos ou reutilizarmos da forma que a gente quiser para desenvolver aplicações na internet. Ou seja, resumindo, ela é uma sequência de padrões e especificações para desenvolver os nossos projetos. Alguns exemplos de especificações são o Java Servlets, o JSP, o JPA, que serve para persistência de dados, inclusive é um assunto bem interessante de se estudar, de correr atrás, porque ele se integra muito bem com o JCF, na verdade com qualquer forma de desenvolvimento web, o EJB e o JCF, que é o que a gente vai abordar nesse curso. O que é então o JCF? O JCF, ou Java Server Faces, ele é um framework MVC. Eu já vou explicar, para caso você não saiba o que é MVC, que ele simplifica a construção de interfaces de usuário, de user interfaces. É comum você ouvir falar de JCF e ele ser atrelado a componentes. O JCF ele é baseado em componentes para aplicação web. O que é componentes? É tudo aquilo que você vê na interface, seja um botão, um input, tudo isso já vem, o JCF já traz de maneira mais fácil para a gente desenvolver aplicações web com o Java. Então, só para explicar mais ou menos o que é MVC. MVC ele é um padrão arquitetural que ele separa a aplicação em três camadas, que é a Model, a View e a Controller. A Model ela é responsável por toda a lógica de programação. A View é responsável por tudo aquilo que vai desenvolver a parte de visualização. E o Controller basicamente é intermediador entre essa entrada e saída de informações. Basicamente é isso, é um padrão arquitetural. Sobre os frameworks de JCF, eu coloquei aqui um exemplo de três, que é o Prime Faces, Rich Faces e Ice Faces. Caso você tenha interesse de entrar no site de cada um deles e entender mais ou menos como ele funciona, eu recomendo. No caso aqui, a gente vai usar o Prime Faces. Eu vou entrar aqui no site deles para vocês darem uma olhada em como ele funciona. Eu vou entrar aqui na primeira tela do site para vocês verem que, apesar de a gente usar ele com Java, ele também é suportado por Angular, por React, por Vue. Então, ela é uma ferramenta muito poderosa. Aqui, você consegue ver uma série de componentes. Ele já vem todo estilizado, com um estilo pré-definido. E o legal é que ele já disponibiliza o código para a criação desse botão no seu projeto. Se você já ouviu falar de Bootstrap, Materialize, é mais ou menos a mesma coisa. São componentes já pré-definidos, a gente importa esse Prime Faces para o nosso projeto. E aí fica muito mais fácil de usar tudo já estilizado. É um gasto a menos de tempo que a gente tem em ter que estilizar tudo dentro do sistema. Mas de início a gente vai ver o que é nativo do sistema para você ver a diferença entre os dois. Voltando aqui, então. Bom, sobre os pré-requisitos. Nesse curso, eu não vou falar sobre o que é uma string, o que é um integer, o que é herança, interface. Então, eu preciso que você tenha os conhecimentos básicos da linguagem de programação Java. Caso você não tenha, aqui dentro da própria Digital Innovation One tem alguns cursos introdutórios de Java. Vai lá dar uma olhada, depois volta aqui para a gente estar no mesmo nível para você não se perder. É necessário que você tenha esse conhecimento para você conseguir absorver mais informação do que eu vou passar nesse curso. Logo, é preciso também que você tenha uma IDE, um ambiente de desenvolvimento. Nesse curso a gente vai usar o Eclipse, que eu acredito que é o mais genérico, mais usado em empresas. Eu particularmente gosto de utilizar o IntelliJ, mas você fica à vontade para escolher IntelliJ, Eclipse, NetBeans. E é interessante, mas não é obrigatório você ter entendimento em tecnologias como HTML, CSS, Ajax.
tecnologias voltadas para o front-end. Mas não ter conhecimento não impede em nada de desenvolver esse curso. É legal ter, mas não é obrigatório. Nessa aula a gente vai fazer a configuração do nosso ambiente para começar o desenvolvimento do nosso projeto. Então, para a gente ter um ambiente configurado, a gente vai precisar configurar o Tomcat, então a gente vai baixar o Tomcat para nossa máquina. A gente vai criar um projeto Maven e, por fim, a gente vai fazer a integração desse projeto Maven com o servidor do Tomcat. Então, beleza. Primeiramente, então, a gente vai realizar o download do Tomcat. Eu deixei um link aqui disponível, que a gente, no caso, vai fazer o download da versão 9. Legal, aqui embaixo vai ter a opção de core, a gente vai baixar o zip. Eu recomendo você criar uma pastinha separada para você armazenar tudo que for referente a esse curso, principalmente de configuração. Aqui no caso eu vou criar uma pasta programas e dentro dela eu vou salvar esse zip. Beleza, finalizou o download, eu vou acessar a pasta e vou descompactar esse arquivo aqui dentro. Perfeito, vou apagar esse zip só para manter o ambiente limpo. A gente está com a nossa pastinha aqui descompactada. Então agora a gente vai abrir o nosso Eclipse. No caso eu vou estar utilizando o Eclipse, você pode usar o IntelliJ, o NetBeans. Eu prefiro utilizar o Eclipse porque eu conheço alguns atalhos que me facilita bastante. Então, inclusive eu vou até comentar esses atalhos. Então aqui vai ser dentro de Course, Launch. Beleza, agora que abriu o nosso Eclipse, eu vou clicar aqui no cantinho superior. No meu caso, o meu Eclipse ele já está configurado como o JVE, que é o default. Caso o som não esteja, você pode clicar aqui no cantinho superior direito e procurar a opção de JVE e dar um Open. Por quê? A gente vai precisar dessas opções de guia aqui embaixo. Entre elas, a gente vai utilizar o server para configurar o Tomcat. Provavelmente o seu vai estar assim que nem o meu, sem nada configurado, no server available. Então a gente vai clicar nesse link. Aqui entre as opções, aqui no caso o Wildfly é um outro server. O nosso é o Apache. E dentro de Apache a gente vai selecionar a opção Tomcat 9, que é a versão que a gente baixou. Essas duas opções você pode alterar o nome, eu vou optar para deixar como tá. Clicar em Next. Que aqui no caso o meu Eclipse é Dark, eu vou alterar só para a gente conseguir visualizar melhor. Beleza, só para isso não atrapalhar a gente aqui na aula, eu mudei para cor branca. Eu vou vir aqui então em Apache, selecionar o Tomcat 9. Vou avançar, agora dá para ver melhor. Aqui no browser a gente vai procurar a pasta onde a gente descompactou o Tomcat, que aqui no meu caso foi em Maísa, programas, que é a pastinha que eu criei. Apache 9, a gente vai selecionar essa pastinha aqui. E aqui embaixo a gente pode alterar para 1.8. Next. Aqui nessa página, se a gente tivesse algum projeto já criado, ele daria as opções dos projetos que a gente pode adicionar na nossa configuração do servidor, ou então remover também. No caso, a gente vai criar o projeto depois e a gente vai adicionar essa opção aqui depois. Beleza, nosso servidor já está criado, certinho. A gente já tem essa pastinha que foi autogerada também. É importante deixar essa pasta sempre aberta para que ela sempre esteja disponível para uso. Mas, de qualquer forma, então a gente conseguiu configurar o nosso Tomcat aqui no nosso Eclipse. E agora na próxima aula a gente vai criar o nosso projeto Maven. Até a próxima aula. Beleza, nessa aula a gente vai criar o nosso projeto Maven. A gente vai precisar fazer duas configurações nele. Então a gente vai vir aqui no nosso Eclipse para criar o projeto. Você pode vir aqui em File, New. Normalmente ele já aparece aqui como uma das opções de fácil acesso, mas caso não apareça, a gente vai clicar aqui em Project, procurar a pastinha Maven e selecionar a opção de Maven Project. Next.
Aqui a gente vai aqui a gente vai clicar em Create a Simple Project, Next. E aqui no Group ID eu vou colocar aqui lá br.com.dio de Digital Innovation One. No Artifact ID eu vou colocar o nome do projeto. E aqui embaixo é importante você prestar atenção também. Nós, como é um projeto web, a gente vai mudar de jar para war. Beleza? Agora a gente pode dar um finish e ele vai começar a criar o nosso projeto. Provavelmente esse projeto vai ser criado com alguns erros que a gente vai corrigir nessa aula mesmo. Aqui no POM e no Java Resources. Vamos começar pelo POM então. Duplo clique para abrir. Aqui a gente vai ter que fazer essas duas configurações aqui dentro do POM. A primeira dela é o Properties. A gente vai definir o enclosing desse Properties. Eu já tenho, na verdade, ele aqui mais fácil. Vou só para agilizar. Então tem aqui o Properties, Project Build, Source Encoding. A gente vai também verificar se o resto do sistema ele já está com o TF8, é importante a gente ver isso. E também a configuração do build, colocando o nome do Artifact ID, Maven Compiler, a versão. Então isso aqui também já está fácil aqui, só para a gente agilizar. Isso aqui ainda está faltando um build. Beleza. Ctrl C, Ctrl V no POM, Ctrl Shift F para a gente só manter organizado aqui. Então, a gente já configurou as propriedades e o build. Ele não está ainda funcionando, mas é porque falta outras partes do ambiente para a gente corrigir. Beleza. Agora aqui a gente vai vir em Java Resources, em Libraries. Não está apontando erro, mas isso aqui tem uma informação incorreta, tá? Como Java 1.5. No caso, a gente está usando o Java 1.8. Então, a gente vai dar um botão direito, Properties, vai alterar para Alternate.jre e selecionar o Java CE8 1.8. Beleza? O que mais que a gente precisa configurar? Aqui no caso, na minha máquina, por ser o Mac, a gente vai em Eclipse e Preference. Provavelmente, se você está em Windows, você vai ter que clicar em Windows e aqui vai ter Properties ou Preference, não me recordo. Mas então a gente já vem aqui em Preference, procurar tudo que é de encoding. Então a gente vai entrar em todas essas abas e mudar para o TF8. Quando é a primeira vez que você instala o Eclipse, que você está configurando, ele vem com outra opção. Então tem que ficar bem atento para mudar para o TF8. JSP Files também, o TF8, HTML também, CSS e o Workspace aqui embaixo também, o default, pelo menos no Windows, é um outro. Então é só você clicar aqui em Others e selecionar o TF8. Feito isso, clique em Apply and Close. Beleza. Mais configuração. Aqui com o botão direito dentro do projeto Meetup, a gente vai clicar em Properties e selecionar a opção de Project Facets. Aqui o Java ele também está com 1.5, então a gente já altera aqui para 1.8. E o Java Server Faces a gente vai ativar. Eu vou trocar aqui para 2.2, que é uma versão um pouquinho mais estável. E você vai ver que quando você selecionou o Java Server Faces, ele vai aparecer essa informação aqui embaixo de Further Configuration Required, como um erro. Esse erro acontece porque ela vai estar setado User Library. A gente vai setar então como Disable Library Configuration. E aqui embaixo, que está como Faces, a gente vai remover também e adicionar o asterisco, que simboliza todos, .xhtml, que vai ser a extensão da criação das nossas páginas. Ok, Apply and Close. Beleza, então acredito que já está tudo 100%. Vamos só atualizar o Maven, né? Fazer um Update Project. Fui rápido demais talvez. Então, botão direito no Meetup, Maven, Update Project, Force Update, só para ter certeza, então a gente vai fazer a atualização do nosso projeto. Tecnicamente, isso já é o suficiente para resolver todos os erros, né? Já saiu todos os erros que estavam aqui. Então, a gente já fez a criação do nosso projeto Maven, já corrigiu todos os erros. Agora, na próxima aula, a gente vai vincular esse projeto com o Tomcat que a gente acabou de criar.
Aqui, a gente vai clicar com o botão direito no nosso server, selecionar a opção de Add and Remove, e você vai ver que o nosso projeto está disponível para ser adicionado. Então é só clicar no projeto adicionar, e quando você der Finish, ele já vai estar aqui vinculado com o nosso Tomcat. Como que a gente pode ver se isso realmente está funcionando? A gente vai clicar aqui para rodar, para publicar essas alterações do nosso projeto. Aqui o log do... Isso aqui já seria um erro, então tá incorreto. A gente já vai ver o que é. Mas o log do console do Tomcat, ele é vermelho mesmo. Então não se assusta, não é porque tá dando tudo erro, é a cor dele mesmo. Isso aqui, deixa eu só verificar o que é. Class not found exception. Vamos só ver se isso aqui vai funcionar. Ignorando esse erro por enquanto. Então, eu vou vir aqui em localhost 8080. Por que localhost? Aqui quando você der duplo clique, se você vir na aba server e der duplo clique, a gente consegue ver que a porta, ela é a porta 8080. Então a gente vai acessar o localhost porta 8080. Aqui a gente vai colocar mitep, que é o nome do nosso projeto. Por enquanto a gente não tem nenhum file ainda, então a gente vai colocar só mitep. Aqui você vai ver que ela funcionou. Mas tá dando um erro 404 não encontrado. Tá correto, porque a gente não tem nada para ser exibido ainda. Mas se você for ver, a gente já consegue ver que o Apache Tomcat 9 tá rodando essa página, essa aplicação. Apesar de não ter nada para ser exibido ainda, porque de fato a gente não criou nada, tá funcionando. Eles estão linkados e eles estão já mandando informações para o nosso navegador. Agora, se eu acessar localhost 8081, que a gente não tem nada rodando, aí sim vai dar um erro de que realmente não tem nada para ser exibido, não tem nada nem funcionando. Porque no caso 8080 a gente já tem. Então, beleza. A gente fez o vínculo do nosso projeto com o Tomcat e na próxima aula a gente vai criar nossa primeira página e ver isso realmente funcionando no navegador. Até a próxima aula.